participar novamente aí da programação da CBN. Prazer é nosso. Hoje vamos falar a respeito da decisão da Polícia Federal de não indiciar o empresário de Santa Bárbara do Oeste envolvido naquele tumulto com o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, algo que aconteceu em julho do ano passado. A Polícia Federal concluiu que Roberto Mantovani Filho cometeu crime de injúria real contra o ministro, o que seria um crime de menor potencial ofensivo e, cometido fora do país, não cumpriria os requisitos para ser responsabilizado. Vamos explicar aí para os nossos ouvintes, né, o que é esse crime de injúria real e essa diferenciação, né, no entendimento para se caracterizar crime ou não e a gravidade dele. Esse caso deu uma repercussão gigantesca, né? Você bem lembrou, julho ainda é época de recesso nos tribunais, e mesmo assim o Supremo disparou aí medidas drásticas e rápidas de buscas e apreensões oitivas às partes envolvidas, e agora o que se viu é se houve algum ilícito, né? A gente sempre tem a cautela do se, principalmente na área penal. Ele é um crime de pequena gravidade, de pena sujeita a menos de 1 ano, então ele não justifica uma perseguição penal, seja pela baixa potencial delitivo, seja por ele ter sido cometido fora do território brasileiro. E o princípio aí, há um princípio do direito penal da extraterritorialidade que impede a perseguição penal no Brasil por crimes cometidos fora do país, de baixo potencial, que me parece ser o caso. A Polícia Federal fez o seu trabalho, ela não decide, né, e é bom que se diga isso ao ouvinte, ela sugere, ela dá a sua opinião técnica, né, ela pode sustentar uma tese, mas agora a palavra é do Ministério Público Federal, é da Procuradoria da República, para saber quais serão os próximos passos. Se há necessidade de alguma diligência extra, não me parece ser o caso, olhando de longe, ou se é o caso de se arquivar o inquérito e extinguir qualquer tipo de perseguição contra quem quer que seja. O que me parece, a grosso modo, é que não há prova de nenhum ilícito grave ou mesmo de quem poderia ter cometido. E a injúria real está muito associada a um puxão de cabelo, a uma briga de rua, a um pisão mais forte no pé, né, um esbarrão. Essa é a doutrina clássica, que inclusive está contida essa definição no parecer da Polícia Federal, que foi divulgada aí pelos órgãos de mídia, pelo menos alguns trechos. E ao longo desse tempo todo, né, desde quando aconteceu, essas imagens registradas pelas câmeras de segurança lá do aeroporto em Roma mostram o momento em que o Roberto se dirige de forma mais incisiva, né, Alexandre de Moraes. Aí tem aquele soco, digamos, né, com a mão direita, causando aí o deslocamento do óculos dele, né? E aí os investigadores dizem, logo após, que o filho do ministro revida, empurrando o Roberto Mantovani com o braço esquerdo, sendo que em seguida um homem se coloca entre ambos, apartando então o conflito. E aí teve realmente muita discussão do uso até da imagem e sem o áudio, né, também dessa imagem, para tentar dizer que tipo de ofensa real, porque aí ficou mesmo no que eles relataram à própria polícia, né? Exatamente. Não tem áudio, o vídeo ele é inconclusivo e me parece, pelo cotejo probatório que se tem, né? A gente nunca pode falar coisas que não existem nos autos, até por uma questão de cautela aqui profissional, que houve talvez um entrevero, né? Uma discussão acalorada, mas não me parece que tenha havido um ato ilícito penal, né? Que por definição é um fato típico e antijurídico, ou seja, tem que ter uma descrição perfeita e tem que ser contra a lei do direito penal. Isso me parece que ficou afastado, né? Marcelo, a legislação então brasileira permite que pessoas nascidas no Brasil respondam então aqui no país por eventuais crimes cometidos no exterior, mas existem algumas regras para isso acontecer, né? E algumas exceções, né? Pequeno potencial delitivo,
foi feito fora de um país que não tem tratado de extradição com o país, tem uma nota de rodapé da Polícia Federal sobre isso. Então, embora, em tese, se possa investigar um nacional por um crime, né, em tese, cometido fora do país, há exceções. E uma das exceções é exatamente o caso concreto, em que não há o acordo de extradição. Uhum. A questão da hostilidade, né? É uma conduta criminosa? Por si só, não. Né? O crime, nós estamos aqui, né, saindo um pouco do espectro civil. Há fatos e há atos jurídicos que eles podem, o mesmo fato, o mesmo ato, serem enquadrados em ilícitos civis e ilícitos penais, a grosso modo. E existem alguns outros que eles não têm essa conexão, eles podem ser só ilícitos civis e não serem ilícitos penais. Não é uma coisa incomum no direito. E é uma coisa que a gente tem que separar muito bem na análise de cada conduta. Aí também teve muita discussão, né? Porque a hostilidade contra o ministro do STF, se tem um peso diferente e até a questão de ter sido ou não um ataque à democracia do país, né? A questão da pessoa, ela em regra não tem nenhum tipo de peso diferente, o princípio que todos são iguais perante a lei. O que teria aí, se houvesse um crime, talvez um agravante, né? Da pena por ser a Suprema Corte, ou que vale para qualquer tipo de autoridade. E, nesse caso concreto, a discussão não é do atentado à democracia, e sim de ali uma agressão personalíssima, né, de natureza, inclusive, do direito privado. A injúria, a calúnia e a difamação são crimes, mas que demandam as pessoas procurarem a sua defesa, não se arvorarem apenas e tão somente do Estado. Então, é uma figura jurídica diferenciada. E diante de um cenário que tem a ver com política, com a polarização, né, de ideias, e que gerou esse extremo, né, de uma briga, digamos ali, verbal e até esse contato físico. E isso chama atenção porque também estamos entrando aí num novo período de eleições municipais em que a polarização ainda se faz presente mesmo na esfera local, né? Nos municípios. São duas coisas absolutamente relevantes que você mencionou, Sandra. Primeiro, a questão do caso concreto. Me parece que o Supremo agiu com uma força muito grande nesse caso, né? Imediatamente determinou providências que não são comuns para esse tipo de delito. E aqui não fica nenhum tipo aqui de pré-julgamento de qualquer juízo de valoração. Sim, uma observação de um operador do direito, digamos assim, que é o que eu sou. Uhum. E o outro passo é o início agora, nós vamos entrar no período eleitoral. O país, me parece, pelas últimas pesquisas, que continua muito polarizado, mas o trabalho nosso aqui é sempre no sentido de que respeitar as diferenças, mas sem as agressões, as fake news, os excessos, os exageros, que não fazem evolução do processo democrático. Uhum. E até tentar aprender, né, com os casos que acontecem como esse, né? O que fica de lição e com base na lei também para que isso não se repita, né? Claro, a gente aprende todo dia, né? Eu até brinco aqui no escritório aqui com a minha equipe, que a gente não aprendeu um pouquinho, a gente tem alguma coisa que a gente está errando dentro do escritório, né? Porque é muita informação e cada caso tem as suas peculiaridades. Quais são as lições? Primeiro, temperança. A gente sempre tem que analisar os fatos com muita calma, muita serenidade. As respostas, e é um princípio do direito, que elas têm que ser proporcionais à gravidade do ato. Terceiro, que a gente sempre tem que ouvir todos os lados. Quarto, uma análise técnica isenta. E tudo isso vai corroborar num término de um julgamento justo. Acho que são essas as premissas que valem, que a gente tira de lição desse caso e que podem ser analisadas, replicadas ou utilizados, né, de apliques e de, digamos assim, de bases para os outros casos. Marcelo Pellegrini, obrigada pela orientação de hoje e pela análise, de alguma forma, também desse caso. E até a próxima semana.
Eu que agradeço, um bom final de semana, muito obrigado e vamos todos aí curtir um bom final de semana. Até mais. 3h26, vamos para o intervalo? A gente volta com mais